Bom dia. Hoje são 15 de junho de 2020. Vamos estudar a Bíblia hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós vamos ver a visita que Paulo, a visita missionária, quando Paulo chegou na Grécia. Ele foi pregar no Areópago, ensinando a palavra de Deus. E encontrou muitas pessoas idólatras, muita idolatria naquele lugar. Então ele foi e fez um discurso. Então vamos ver lá a partir do capítulo 17, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo eu vejo-vos acentuadamente religiosos, porque passando eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, inspiração e tudo mais, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida e trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nós vemos aqui a pregação de Paulo dentro do Areópago, na cidade de Atenas, né? Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Ele não podia observar calado tantas pessoas crendo em falsos deuses, sendo que ele conhecia o Deus verdadeiro. Então, todos os dias, ele ia na sinagoga, ia nas praças para pregar o evangelho e ensinar a verdade sobre Deus.
Os atenienses eram pessoas instruídas que apreciavam as discussões religiosas e filosóficas. Como o povo começou a comentar a respeito dos ensinos de Paulo, os líderes da cidade acabaram ficando intrigados e resolveram chamá-lo para lhes explicar o que ele ensinava. Então, Paulo, ele demonstrou grande sabedoria ao introduzir em seu discurso, né, partindo de algo conhecido daquele povo. O que ele estava ensinando era desconhecido, curioso e não fazia sentido para muitos deles. Era preciso fazer uma conexão com o que já conheciam para ajudá-los a entender a vontade que ele queria ensinar. Porque Paulo, quando ele entrou naquele templo grego, naquele templo de Atenas, ele chamou as pessoas que estavam ali de religiosos. Por quê? Porque existia no altar vários objetos de adoração a outros deuses, né? E Paulo chamou eles de religiosos. E no altar que estava escrito, tinha uma inscrição colocada chamada ao Deus desconhecido. Então Paulo, revela àquelas pessoas que eles estavam ali cultuando outros deuses, mas que eles tinham que cultuar ao Deus verdadeiro, que era o Deus que eles mesmos estavam dizendo que era um Deus desconhecido para eles. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas adorando imagens de escultura, né? Nós vemos no próprio templo da Igreja Católica quantas pessoas vão até lá e adoram imagens de escultura. Então, é a mesma coisa. Nós podemos fazer uma relação do que Paulo encontrou naquela igreja, naquele templo lá em Atenas, com vários objetos esculpidos de acordo com a imaginação do homem, né? E hoje também nós vamos a esses templos religiosos e vemos quantas imagens de esculturas estão ali e são adoradas pelas pessoas, né? Então, a palavra de Deus, ele é clara. E essa palavra, quando Paulo fala, tanto aquele povo que estava cultuando a um Deus desconhecido, mas era como hoje também, quando a gente vê, tem pessoas cultuando a outros santos, a outras pessoas que não a Deus, que não ao Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa Paulo diz para aquela época e diz para hoje também. No versículo 29 ele diz: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou seja, que Deus é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, ele pede para as pessoas se arrependerem, porque por estarem diante de um templo onde tinham objetos que não cultuavam a Deus, mas sim cultuavam outros deuses, seja lá quem for. Mas que Deus, ele quer todo louvor, todo o culto, toda adoração, seja exclusiva para ele. E Deus, ele é um Deus vivo. Ele não merece, ele não quer escultura feita por mãos e pela imaginação do homem para que uma pessoa vá a um templo e cultue alguma imagem. Não, porque Deus, ele é um espírito vivo. Ele quer que nós o adoremos em espírito e não cultuar imagens de esculturas, e nem a ele mesmo e nem a outro, né? Porque quando uma pessoa não cultua a Deus, mas cultua a um santo, a anjos, a outra divindade que não a Deus, nós estamos pecando com o pecado da idolatria. E ele manda que as pessoas se arrependam. E ele diz que ele leva em conta a ignorância. Então ele acha, Deus, quando vê tudo isso que nós vemos no mundo, essa adoração a santos, a adoração a outros que não sejam a ele, então ele vê isso com um pecado da idolatria e ele leva em conta essas pessoas na ignorância. Para Deus, eles são ignorantes espirituais.
Mas nós temos a palavra de Deus que ela é bem clara, é uma coisa mais clara do que essa, onde a palavra de Deus está dizendo, disse tanto a Paulo, disse Paulo naquela época às pessoas que estavam lá em Atenas, naquele templo, no Areópago, como Deus também fala hoje, através da sua palavra, as mesmas palavras que Paulo se dirigiu àquelas pessoas que estavam cultuando que não há Deus, que há outros deuses, seja lá quem for. Da mesma forma, Deus também fala hoje, através da sua palavra, que toda adoração, todo louvor tem que ser dada a Ele. Todo louvor tem que ser exclusivo ao nosso Deus, a nenhum outro, a ninguém mais. Porque Ele diz que, e também nos templos onde exista adoração, onde ocorre a adoração para Ele, não deve haver nenhuma imagem de escultura, porque Ele diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou seja, que Deus é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Então ele não quer nem que a imagem dele seja trabalhada a ouro, a prata ou a pedra esculpida. Ou seja, eu imagino que Deus seja assim, pego um pedaço de ouro, pego um pedaço de pedra, vou esculpir Deus naquela pedra. Não, ele não quer isso, porque ele está dizendo aqui: não devemos nem pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ou seja, ele quer que toda adoração, todo louvor seja dado apenas a ele e em forma de espírito, ou seja, uma adoração espiritual. A gente tem que adorá-lo em espírito e não jamais pensar que Deus seja igual a uma imagem esculpida pela imaginação do homem. Então, e ele está dizendo aqui que ele leva em conta os tempos da ignorância. Então, ele vê todas essas pessoas que cultuam, que fazem imagens, que têm imagens de santo, imagens em casa, imagens da forma de uma divindade, de Deus, na forma de ouro, prata ou pedra esculpida na forma de um Deus, ele abomina. Então nós não devemos jamais ter uma imagem de prata, de ouro ou de pedra esculpida pela imaginação do homem, porque a própria palavra de Deus diz, assim como Paulo falou para os atenienses, essa palavra também é de hoje, e ele manda que a gente fale a respeito da adoração exclusiva a ele, mas que toda adoração seja feita de uma forma espiritual, ou seja, nós temos que adorá-lo em espírito, nunca jamais pensar que a divindade seja semelhante ao prata ou ouro esculpida pela arte e imaginação dos homens. Amém? Que Deus abençoe quem esteja assistindo esse vídeo.